Hoje no Brasil, 60% da população precisa perder peso, porque está acima do peso, isso leva a uma série de doenças crônicas. A gente tem 41 milhões de pessoas que estão com obesidade. O que é obesidade? Obesidade é o excesso de gordura e também o índice de massa corpórea acima de 30. Como que eu calculo isso? Eu pego o meu peso e divido pela minha altura quadrada. Então, quando eu tenho essa combinação do índice de massa corpórea e excesso de gordura corporal, eu tenho obesidade. E muitas vezes isso também está associado à síndrome metabólica. Então, o que é a síndrome metabólica? É uma junção aí de diabetes, resistência à insulina, aumento da cintura, aumento do colesterol, tá? Aumento da pressão arterial. Então, a obesidade ela está associada a uma série de doenças. Além disso, você pode ter também, né, dores de cabeça, problemas pulmonares, problemas cardíacos, problemas ortopédicos, dores articulares. Tudo isso faz parte, né, e aumento do risco de câncer também, né? A gente já até gravou podcasts falando disso. Então, a obesidade tem essa associação, por isso que preocupa tanto. Muitas vezes eu não tenho obesidade, eu tenho sobrepeso, mas eu começo a ganhar peso anualmente. Então, a importância de falar desse assunto, que é algo que tem aumentado no mundo inteiro. Então, eu estou aqui para explicar um pouquinho da parte nutricional e da parte clínica, mas eu também estou aqui com a Andréa Levi, psicóloga clínica, presidente da ONG Obesidade Brasil. Estou também, né, com Denis Pajek, que é cirurgião bariátrico, aí professor da Faculdade de Medicina da USP nessa área, e Marcos Moraes, que é educador físico e também responsável pela Body Fitness, que é uma empresa que tem exercício voltado para bariátrica, mas depois eu vou falar. Cada um vai ter um episódio específico e aí a gente detalha mais ainda o currículo deles. Então, assim, dentro do tratamento clínico, né, quando eu penso em tratar a obesidade, quando eu penso em perder peso, que é algo tão difícil, não é fácil e não é controlável, não é assim, eu vou ter força de vontade e vou perder peso. Isso engloba uma série de coisas, isso engloba o tratamento psicológico, isso engloba muitas vezes a cirurgia bariátrica, isso engloba fazer exercício, e também fazer uma dieta e também fazer o tratamento medicamentoso e às vezes a cirurgia bariátrica. Então, quando eu penso em perder peso, eu tenho que fazer uma junção de tratamentos. Então, muito importante procurar, sim, um profissional especialista nessa área, que vai entender o que está acontecendo e vai fazer diagnósticos de coisas que estão ligadas ao ganho de peso. Tem medicações que fazem ganhar peso, tem infecções que fazem ganhar peso, tem fatores aí desencadeantes da saúde mental que também fazem ganhar peso. Eu vou falar basicamente aqui hoje, dar mais ênfase à parte de nutrição. Então, qual que é a melhor dieta para eu perder peso? Não existe, tá? O melhor sempre é você juntar o que é a tua cultura, o que é a tua família e ver o que você come e em cima disso a gente vai reeducar, né? É ver o que realmente você precisa comer. A gente tem que fugir dos processados e ultraprocessados, que são remédios, não, são alimentos, né, industrializados, que muitas vezes não tem o que eles falam, por exemplo, uma batata frita que não tem batata. Ele é feito totalmente quimicamente. Esses alimentos, eles têm muita gordura, muito açúcar e muito sal. E eles são feitos para serem irresistíveis. Então, o que acontece muitas vezes é que você começa a comer e não consegue parar. E porque eles são calóricos, eles dificultam realmente o não ganhar peso. A gente sabe que a idade é um fator importante também. À medida que a gente envelhece, a gente tem uma tendência maior a ganhar peso. E as mulheres no pós-menopausa, né, quando a menstruação para, muitas vezes elas também ganham peso, porque muda o tipo de gordura. Ela adquire uma gordura muito mais abdominal. E essa gordura abdominal faz com que a gente tem uma maior dificuldade de perder peso, porque a gordura abdominal que fica entre os órgãos, ela é mais difícil de ser eliminada, né? Então, isso é muito complicado e aumenta a chance também de doenças crônicas. E outras doenças crônicas, como a pressão alta e o diabetes, elas estão associadas também elas pioram quando você ganha peso. Então, é muito comum você ver, por exemplo, você vai procurar um médico, ele fala, olha, se você não perder peso, você não vai conseguir melhorar seu diabetes, não vai conseguir melhorar sua pressão. E uma coisa que eu queria destacar aqui, que muitas vezes você não precisa ficar extremamente magro para ter essa melhora. Às vezes perdas de 5 a 15% do peso já são suficientes para melhorar isso e diminuir, né? Tem pessoas que tomam 4 medicações para a pressão, mais 4 para o diabetes,
toma um remédio o dia inteiro e com essa perda de 5 a 15% do peso, isso já tem uma melhora. Então, isso é muito importante de entender que, né, a pessoa às vezes até desanima. Nossa, mas eu vou ter que perder 30 quilos. Às vezes isso não é necessário. Eu posso perder menos. Muitas vezes sair da obesidade para o sobrepeso já é um ganho, já é uma melhora. Então, a dieta, qual que é a melhor? A melhor é a que você, a adaptada para você. Então, não adianta pegar uma dieta de uma amiga, de um amigo, de um parente. Para ele funciona muito bem. Para você, às vezes, não funciona. Porque, às vezes, tem um alimento que para você é essencial. Ele faz parte do teu jantar com a tua família. Ele faz parte da tua história de vida. Né? Porque a alimentação, ela tem esse foco, sim, mais psicológico. Né? O homem, ele não come só para manter funções básicas. Ele come também para sentir prazer, para socializar, né? Todas as nossas comemorações envolvem comida. Isso não é à toa. Quando a gente fala que a festa foi boa, que o casamento foi bom, muitas vezes a gente está falando, sim, tem muita comida e muita bebida. Então, isso está muito arraigado na nossa cultura. E também tem pessoas que vão engordar comendo muito e pessoas que não vão. Né? Depende de se eu tenho essa tendência. E depende da minha idade, muitas vezes. A pessoa às vezes é jovem e não engorda, mas quando ela vai envelhecendo, isso começa a aparecer, essa tendência a engordar, tá? Então, isso é muito importante. Então, a melhor dieta é a dieta que você adapta para você. Então, a gente vai tentar realmente preciso, né? O que é um prato saudável? É um prato que metade desse prato é verduras, legumes, né? Isso para um prato principal. 1/4 desse prato seja de carboidrato, que é o arroz, o macarrão, pão. O doce é um carboidrato, as farinhas também são carboidratos, a batata, né, a mandioca. Então, muitas vezes você pergunta assim, mas você come salada? Eu como salada de batata. Então, a batata a gente considera um carboidrato. Então, ela deveria ocupar só 1/4 do prato. Né, e o outro 1/4 pelas proteínas vegetais e animais. Então, as carnes, os leites e derivados, os ovos são as proteínas animais. E as vegetais, de um modo geral, são os grãos. Feijão, lentilha, grão de bico, quinoa. Tá? Então, isso deveria ocupar 1/4 do prato. Então, geralmente, o que acontece, né? Principalmente quando a gente sai. A gente pega as entradinhas, que geralmente são carboidratos. Ou é salgadinho, ou é pão. Aí a gente vai comer e vamos supor que a gente come uma macarronada. O carboidrato pegou o prato inteiro, não só 1/4. E aí eu pego um doce no final, porque o doce também é um carboidrato. Então, numa refeição, eu comi 6 vezes o que eu deveria. Isso se eu comer um doce. Se tiver muito gostoso, eu comer 2, 3. Às vezes eu comi 8, 10 vezes a quantidade. É nisso que você vai engordando também. Então, a gente precisa adaptar tudo isso. A questão não é você deixar de comer tudo, mas a questão é de equilibrar essa dieta.